Então, boa noite para quem não me conhece, meu nome é Claudinei Hartmann, tá? E eu ensino vendedores a ganhar tempo atualizando seus relatórios com um clique. Sim, é possível, beleza? A gente está aqui na semana de aquecimento, tá? Estamos aqui na semana de aquecimento. Daqui a dia 29, eu vou fazer uma série de 10 lives, onde eu vou te apresentar toda essa possibilidade, né, dentro aí do seu Excel, de ganhar tempo. Sim, é possível, né? Muita gente acha que perde tempo com o Excel. Vou mostrar como é possível você de vendas executar teu processo de rotina de vendas de uma maneira muito mais fácil aí dentro do Excel, tá? Deixa eu ler meu roteirinho aqui só para não esquecer de nada. Essa live, ela é uma live que eu tô aproveitando para dar um suporte para um seguidor lá do Instagram, que é o Marcos Paulo, que semana passada eu postei um vídeo, deixa eu ter aí lá no Instagram. Postei um vídeo semana passada lá no Instagram. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela, né? Que agora eu tô ressabiado, ó, não tô vendo nada. Aqui, isso. Agora eu não vou ficar assim. Então, seguidor lá do Instagram, tinha postado um vídeo semana passada. Aí o rapaz viu esse vídeo, falou que estava bem lá no momento de fechamento da rotina dele lá e perguntou se eu teria algum vídeo mais detalhado explicando como é que eu fazia isso com um clique dentro do Excel, né? Então eu resolvi aproveitar esse tema desse seguidor e fazer minha primeira live da vida, minha primeira live de aquecimento para o nosso workshop, tá? Até dia 29 a gente vai ficar bom nesse negócio. Tranquilo. Então, bora lá. Então, o que é o processo que a gente fez, tá? Um ponto importante, isso não é uma live de consultoria, né? Hoje eu não faço esse tipo de processo. Realmente, esse trabalho que a gente vai fazer aqui daqui até o dia 29 vai ser para introduzir essa, essa ferramenta, esse conhecimento básico para vocês, até a gente chegar no workshop dia 30, 1 e 3, para realmente a gente explorar muito mais coisas, tá? Para a gente não chegar cru lá no workshop, tá? É, Primeiro ponto, eu vou apresentar para vocês hoje o Power Query, que é uma ferramenta que está dentro do Excel já faz aí seus 10, 12 anos, e a maioria dos usuários não conhece, tá? Então, muitos usuários, quando se deparam com o Power Query, pode achar o Fábio Evangelista ali na live, ó. Tamo tímido aqui, Fábio. Vai dar tudo certo, tá? Muitos usuários do Excel, quando conhecem o Power Query pela primeira vez, acabam não entendendo ou achando difícil de aprender, de lidar, de trabalhar com o Power Query, tá? Porém, posso te garantir que ele é tranquilo, é fácil. Primeiro ponto, porque você faz a maioria do que você precisa com mouse, com o seu clique do mouse. Ele não tem a programação pesada como tem no VBA, então ele possibilita você fazer muitas coisas interessantes, tá? Então, nesse case, o que que a gente vai fazer? No vídeo lá do Instagram, eu apresentei a possibilidade de onde o cliente nos manda um arquivo de sellout por mês, né? Fábio, a gente vivia muito isso aí, todo mês um, um arquivo de clientes para a gente tratar. Então, aqui um exemplo bem típico, tá? Onde você tem aqui as informações do cliente, você tem lá a rede Vende Mais, a cidade de Curitiba, e você tem aqui as informações de dias na coluna. E você tem as lojas nas linhas. E aqui a gente tem as vendas. Vamos considerar isso aqui como se fosse em grana, tá? Para a gente tratar tudo isso. A ideia é pegar todo esse conjunto de arquivos e conseguir agrupar isso aqui, nesse momento, de uma forma fácil e nas próximas atualizações, mais fácil ainda, né? Porque
Depois que você construiu o teu tratamento de dados, teu tratamento ali de arquivos, a próxima vez é realmente atualizar o seu relatório com um clique. Essa que é a ideia. A gente vai chegar nesse ponto. Então, todos os 24 arquivos que a gente tem são exatamente iguais, porém vai mudando as suas datas, cada um dentro da sua data, né? Cada um com seus valores e tudo mais. Então, o que é o Power Query? Vamos fazer primeiro essa introdução, apresentar para vocês o que é o Power Query. Então, quando você entra aqui no teu Excel, você tem aqui na guia dados, você tem esse obter e transformar dados, tá? São esse conjunto de ferramentas aqui, ó, que tem essas possibilidades de você preparar os dados para o seu relatório. Qual é o grande erro, né, que a maioria dos usuários de Excel faz? A maioria dos vendedores, pessoas de vendas, usuários em geral, mas eu digo assim que eu fui de vendas, trabalhei mais de 22 anos em vendas ou suporte para vendas. Qual o maior erro? A pessoa faz o tratamento do dado na mão, ou com fórmula, ou copia daqui, cola dali, joga para cá, joga para lá, e quando ele for atualizar de novo, ele vai ter que fazer tudo isso de novo. Então, ele acaba criando um relatório que ele acaba se tornando refém desse relatório. Todo mês, quando ele vai atualizar, ou toda semana, ele acaba perdendo muito tempo com isso. E o Power Query ele vem para quê? Para você automatizar esse teu processo de tratamento de dados, tá? E é bacana, como eu falei para vocês, é que ele é tranquilo de você aprender. E esse é uma missão que eu tenho, né? Que eu fiz vários cursos de Power BI, fiz cursos de Power Query e cursos mais aprofundados. E o meu objetivo é sintetizar esse conhecimento e conseguir passar para você de vendas, né? Para você que não é técnico, um cara que não é técnico, um cara que é focado em vender, em trazer resultado para a companhia, para a empresa, de uma forma simples, tá? Então, esse vai ser meu grande desafio. Dá para fazer. Por quê? Porque o Power Query ele é gostoso. Depois que você pega o jeito de trabalhar com ele, te garanto que você vai curtir. Uma, porque ele vai te devolver muito tempo da sua rotina, da sua vida, do seu dia a dia, vai te possibilitar você voltar a fazer as suas atividades pessoais, você realmente vai conseguir separar ali o que é pessoal e trabalho. Te garanto. Usando o Power Query e aplicando no seu dia a dia, meu, esquece essa coisa de ficar trabalhando até as 10 da noite. Esquece, tá? Aqui vamos dar uma lambuja aí que deu pau ali agora há pouco, na entrada do o áudio não saiu e no começo é para errar mesmo, tá? Então, só não erra quem não faz. Esse é o esquema. Então, quando eu vou aqui dentro do menu dados e eu tenho aqui essas opções, aqui eu tenho o editor do Power Query, tá? Então, o que que acontece com a maioria dos usuários? A maioria dos usuários entra aqui no Power Query e fala, meu, o que que é isso? Uma telinha cinza, sem muitas funcionalidades, simples versus o Excel, porém extremamente poderosa, tá? Eu gosto de falar isso porque realmente é extremamente poderosa, né? Imagina se você tivesse aí 200 arquivos e precisasse agrupar. O Power Query faz isso para você em questão de minuto, tá? Na minha rotina de trabalho, na empresa que eu estava, eu tinha um arquivo que ele lia um SharePoint, lia uma pasta do SharePoint, ele agrupava mais de 300 arquivos e pegava só as informações que eu queria. Ele entrava nesses 300 arquivos, pegava as colunas que eu queria e trazia só aquilo que eu queria. Demorava 10 minutos para rodar? Demorava. Mas ele juntava 300, ele avaliava 300 arquivos e juntava 300 arquivos ou mais, né? Eu lembro quando eu fiz esse processo, tinha cento e poucos, a última vez que eu vi tinha uns 300 e depois eu não vi mais. Sempre quando precisava, eu deixava ele fazendo lá, e depois eu só vi o arquivo pronto, tá? Então, eu vou explicar o que já está pronto, beleza? E depois eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem, tá? Eu vou explicar o que está feito para depois a gente fazer junto, beleza? Então, aqui dentro do Power Query, ele tem essa estrutura aqui de consulta. Aqui ele tem, vamos dizer assim, uma tabelinha, que é a pré-visualização de dados, que
Muitos podem achar que aqui é a tabela igual do Excel. Não, aqui é uma pré-visualização, um preview de dados, tá? É isso que a gente chama. E aqui a gente tem as etapas do lado direito, a gente tem as etapas que a gente vai executando com o nosso mouse, conforme o que eu vou selecionando, o que eu vou fazendo aqui de passo a passo dentro do Power Query, ele vai criando uma etapa conforme o comando que eu dou para ele, beleza? Então, a etapa fonte, o que que ele fez? Ele foi lá na pasta, conectou lá na pasta, né? Eu fui lá, conectei, falei, Power Query, lê essa pasta aqui para mim e pega todos os arquivos. Então, ele pegou aqui, quantos arquivos nós temos lá? Nós temos 19 linhas, né? 19 arquivos. Então, foi lá e pegou tudo. Aí eu falei para ele, Power Query, joga as outras colunas fora, que eu quero só essa coluna aqui, porque é o que realmente me interessa, porque o dado está aqui. As outras colunas são informações. Às vezes pode ser interessante, às vezes não, tá? Aí eu já mandei expandir. O que que é mandar expandir? Falei, Power Query, já começa a agrupar esses arquivos aqui para mim. Eu vim aqui, ó, combinar arquivos, ó. Deixa eu ver se meu Ctrl Shift mais está funcionando, ó. Não tá, funciona. Então, quando eu venho aqui no meu nesse cantinho, ó, combinar arquivos, eu estou falando Power Query, junta tudo isso aqui para mim, tá? E ele começa a operar. Deixa eu até deixar assim, ó, que ele fica até mais confortável para vocês. Deixa eu me jogar aqui para a tela do meio, ó. Já vi que eu vou ficar bem em cima das etapas ali, ó. Deixa eu ir para cá. Beleza. Deixa eu voltar. Então, beleza. Deixa eu ver se vai ficar. Agora ficou legalzinho ali, ó. Tem que tomar cuidado com a câmera, senão a câmera acaba é, tampando aqui o que eu quero mostrar para vocês, né? Então, a partir do momento que eu mandei combinar esses arquivos, o Power Query ativou a inteligência artificial dele, tá? E ele vai fazer um processo aqui. Ele foi lá na pasta, fez um filtro para garantir que não tinha arquivos ocultos lá, que às vezes pode ter arquivo oculto lá dentro da pasta, né? Arquivos que realmente você, usuário, não está nem vendo, nem enxergando. O Power Query enxerga coisas dentro do teu arquivo que você não enxerga, tá? Beleza. Aí, depois que ele fez isso aqui, ele montou essa estrutura aqui, que a gente chama isso aqui de pasta amarela. Onde ele montou isso aqui sozinho. Vocês vão ver isso sendo criado daqui a pouco sozinho, faz sozinho. Que nada mais é do que ele chama de função. É uma função que ele cria, esse processo, tá? E aqui dentro, de um lado, eu tenho o arquivo cru, binário, do outro lado, eu já tenho o arquivo tratado, ó. Você lembra lá dentro do Excel, do arquivo que a gente abriu, e as datas estavam nas colunas, né? Aqui, aqui eu fiz um tratamento à parte, né? Eu vim aqui dentro desse arquivo de exemplo e eu fiz alguns passos aqui, ó, que eu preparei esse arquivo, ó, né? Eu posso tanto trabalhar aqui, fazer coisas aqui, quanto nesse arquivo de exemplo, como ele está escrito aqui, ó, arquivo de exemplo. Ele pode ter feito aqui, de repente, só uma ou duas etapas. Só que eu falei, Power Query, legal, só que eu quero que você me entregue esse arquivo de exemplo mais pronto. Aí eu posso continuar fazendo algumas etapas aqui, ó. Eu continuei fazendo algumas etapas para realmente ele me entregar esse arquivo de exemplo do jeito que eu queria, tá? Eu trouxe aqui o nome da rede, da cidade. Aí, opa, agora tá legal. Aí eu falei pro Power Query, ó, agora sim. Agora você junta tudo. A partir do momento que eu dei um arquivo de exemplo para ele, fui lá e revisei o que eu queria que ele fizesse, tá? É, ele vai tratar todos os arquivos numa pegada só.
Aí eu posso continuar fazendo aqui dentro da minha etapa, das minhas etapas principais. Aí eu vim aqui extrair o ano, extrair o mês, a semana do ano e a coluna divididas, ó. O que eu dividi coluna aqui? Coluna dividido, sellout, dividi essa coluna aqui é, por 100 para ficar valores menores lá, tá? Então, vamos fazer esse mesmo processo aqui agora ao vivo, ó. Então, eu vou vir aqui em obter fontes, pasta de arquivo. Aqui o jeito, ou você vai navegar, né? Como eu já estou com a pastinha aqui, ó, eu já vou vir aqui, já vou pegar o caminho aqui, ó. Eu já posso pegar o caminho direto, volto lá no meu Excel, clico aqui em cima, dou um Enter, já estou olhando aquelas duas pastas e dou um abrir, ó. Aqui ele já me mostra uma prévia de todos os arquivos que estão lá dentro da pasta, beleza? Que é a mesma coisa que está lá naquele visual. Dou um transformar, né? Ali embaixo eu tenho combinar, tenho transformar. Nesse caso eu vou transformar porque eu vou fazer alguns tratamentos. Deixa eu até pôr aqui, vamos deixar esse doisinho mesmo. Então, a gente chegou exatamente aqui, ó, nessa parte, tá? Então, agora eu vou lá, botão direito, remover, remover outras colunas. Joguei fora aquele que não me interessa. Agora, agora que eu vou mandar ele combinar, ele vai criar uma estrutura. Vou até recolher isso daqui, ó. Vou fechar essa estrutura que é dessa daqui. Vou vir nessa daqui. Ele vai criar uma estrutura dessa aqui para mim, ó. Ele vai me pedir para que eu mostre para ele um arquivo. Ele está me trazendo o arquivo aqui de abril, ó. Foi o primeiro arquivo que ele identificou dentro da pasta. Eu aponto para ele que eu quero que ele me pegue a plan 1. Lá dentro do arquivo existe uma planilha chamada plan 1. Falo assim, pega essa plan 1, tá? E vamos tratar isso. Dou um OK. Agora ele vai montar toda a estrutura aqui, ó. Acabou de montar aqui para mim. Aqui que ele chegou até aqui, ó. Beleza, ele agrupou todos os arquivos, ele já agrupou, botou um embaixo do outro. Por isso que eu te falei, ó. Ele fez. Posso deixar ele assim? Pode, né? Posso até voltar aqui, ele até arrancou, ele já promoveu o cabeçalho ali, ó. Já jogou aqui para cima o nome, ó. Ele fez, mas não fez exatamente o que eu queria, né? Não gostei muito da parada. Então, o que que eu vou fazer? Falou, não tá legal. Não, não, não me atendeu o que eu esperava. Beleza. Então, eu posso vir aqui e remover uma etapa que eu não gostei. Ele volta nessa etapa, aonde ele me mostra os arquivos antes de eu fazer o agrupamento. Aqui eu tenho arquivo, arquivo, dentro da pasta. Beleza. Porém, lá dentro, quando ele está me trazendo aqui já o arquivo, ele não está legal o arquivo. Então, por isso que eu vou aqui, ó, dentro do meu arquivo de exemplo, e eu vou fazer um tratamento aqui dentro desse arquivo de exemplo, para depois ele aplicar nos outros arquivos e aí sim entregar o arquivo do jeito que eu quero. Pô, Claudinho, parece difícil isso, meu. Fica tranquilo que não é, tá? É, te digo, a maioria dos usuários de Excel do dia a dia olham isso daqui a primeira vez e falam, é o que complicado. Só que o ganho de benefício que você tem de tempo vale cada minuto que você se dedicar a estudar. E te digo, não é complicado. O que você precisa é entender o passo a passo, ler o que você está fazendo, né? E se acostumar. É a mesma coisa. A primeira vez que você foi fazer uma fórmula de soma dentro do Excel, provavelmente você apanhou. Um PROC-V, um SOMA-C, sei lá, pô, SOMA-Cs, né? As fórmulas novas vão saindo e você vai apanhar. É normal, entendeu?
Então, eu vou trabalhar dentro desse arquivo de exemplo para ele me entregar um arquivo melhor, para daí eu falar para ele, agora você trata tudo em minha grupo. Beleza. Então, eu vou pegar essa etapa aqui onde ele já jogou o nome da rede aqui em cima, ó, que não está certo, está errado, e já vou excluir ela. Então, aqui tá beleza. É daqui que eu quero partir. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso jogar essas informações das colunas, tá, para as linhas. Então, vamos. Eu já vou fazer um filtrozinho aqui nessa. Eu posso, olhando para o arquivo, e já começar a eliminar algumas coisas. Coisas que eu iria fazer isso na mão, eu vou fazendo com o clique do mouse e depois ele vai automatizar isso para eu não precisar fazer isso manualmente, tá? Deixa eu só dar uma navegada ali pelas redes, ali ver se a transmissão está funcionando, tudo tranquilo. YouTube lá, beleza. Para não comer bola, né? Só, beleza. Ó, então, vamos dar uma olhadinha até no arquivo de exemplo passado. Então, eu estou nesse momento aqui do meu segundo arquivo. O que que eu fiz aqui? Aqui eu dei um comando para ele. PowerQuery, remove as linhas em branco. Então, eu vou fazer esse mesmo comando aqui para ele, ó, dentro desse arquivo de exemplo aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Shift mais aqui, ó. Então, eu vou começar a olhar as etapas que eu fiz aqui e eu vou executar exatamente a mesma etapa aqui, ó. Então, eu vim nesse arquivo de exemplo, falei Power Query, remove para mim as linhas em branco, ó. Removeu uma linha em branco, que é a terceira linha, tá? Esse comando é legal porque ele olha para a linha inteira, ele só remove aquela linha que está 100% em branco, beleza? O que que eu fiz lá depois? Eu dei um valor, um substituir. Por quê? Porque eu queria trocar aqui, ó, esse null, eu selecionei essa coluna, isso só precavendo de problemas que poderia dar, tá? Que se eu for fazer uma etapa e aqui tiver em null, ela gera um erro na frente lá, beleza? Então, eu vou dar um substituir, eu seleciono a coluna que eu quero, eu digo assim, ó, o que for null, troca para mim para zero. Beleza, ele troca aqui para zero. Só isso. Simples assim. O que que ele fez? Agora eu fiz uma coluna condicional. Por quê? Porque eu queria pegar o nome da rede, ó, e jogar aqui para a coluna. Beleza? Exatamente isso que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui em adicionar coluna, coluna condicional. Vou deixar esse nome mesmo, não tem problema. Onde eu vou olhar para a coluna 1. Se aqui for igual à rede, traz para mim, né? O que que eu quero de sair? Quando ele fala assim, ó, saída, eu quero que ele traga como saída o dado que está aqui na coluna 2, ó. Então, aqui eu estou fazendo tipo um C, como eu faço lá dentro do Excel. Isso aqui o usuário faria um C lá no Excel para fazer isso aqui. Aqui eu já estou preparando o meu arquivo para ele ser feito isso automaticamente. Então, eu estou falando, olha para a coluna 1, se aqui tiver escrito rede, desse exato jeito, traga a informação que está na coluna 2, que é o nome da rede. Se não, deixa nulo. Então, o que que ele vai fazer? PowerQuery. Ele vai olhar para a coluna 1, onde tiver rede, ele traz o nome da rede. Se não, ele coloca null. E por que que é importante pôr esse null? Porque eu quero que depois ele faça um preenchimento para baixo. Tá?
Beleza. Eu quero pegar a informação da cidade também, porque isso que eu fiz lá também, ó. Hum. Cidade aqui, vamos lá. Ah, Claudine, mas essas formas parecem tão complexas. É importante você deixar até a barra de fórmulas aqui habilitada para você ir lendo, né, as informações para você com o tempo se acostumando. Você precisa saber? Não, mas você com o tempo você vai acostumando, tá? Então eu vou aqui adicionar coluna condicional. Vou chamar aqui personalizada 2 mesmo, bonitinho assim. Vou olhar para a coluna um. Se for igual à cidade, traga para mim a coluna 2. Se não, null. Ok. Agora eu vou pegar essas duas colunas, seleciono segurando o Ctrl, vou fazer um preenchimento para baixo. Pronto. Então já temos aqui a informação. Agora eu posso eu posso selecionar o null e deletar. Só que se você tiver algum campo aqui, né, um registro aqui vazio, em null, você pode perder dado. Então, nesse caso, é melhor você vir no menu página inicial, remover as duas linhas principais ali, ó. Quero que remova essa linha e essa linha. Porque eu já peguei o dado. Isso é uma coisa legal. E depois que você pegou o dado que você queria, eu não quero mais essas duas linhas, eu posso ir jogando fora. O Power Query faz isso só aqui na sua visualização. Ele não está afetando em nada o seu arquivo fonte lá. O teu arquivo está intacto, tá? Então, pronto. Deixa eu dar uma olhada lá o que a gente fez. Preenchimento. Aqui eu fiz o filtro, ó. Fiz o filtro na coluna 3. Mas, pensando bem, é melhor não. Por quê? Porque eu posso ter nu aqui em algum dia. Uma loja não vendeu num dia. Pode ser. Aí eu promovi cabeçalho. Então, vamos promover cabeçalho aqui também. Como é que eu falo? Ó? Eu quero subir essas informações para cabeçalho. Usar a primeira coluna como cabeçalho. Pum. Aqui é um ponto de atenção. Por quê? Ele já fez uma tipagem de dado, ó, tentando falar para mim, isso aqui é número, isso aqui é texto. E automaticamente, ó, deixa eu tirar aqui o Ctrl Shift menos menos, ele fica preso no nome das etapas, ó, das colunas. Então eu não quero que ele faça isso. Ó. Por quê? Porque senão quando eu tentar tratar o segundo arquivo, que vai ser do mês 2, 3, não sei que mês que vai ser, ele vai dar problema. Se eu só deixo aqui promover cabeçalho, aí ele vai pegar qualquer arquivo e vai fazer essa promoção, independente do nome das colunas, tá? Detalhe sutil, mas importante. Tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou tratando o meu arquivo de exemplo, que depois eu vou falar para o Query, agora faz para tudo. Vamos ver como é que estava o nosso arquivo antes, ó. Cabeçalho promovido. Eu renomeei coluna, eu chamei, lembra ali, ele estava um zero, ó. Eu fui lá e renomeei. Então, beleza, estamos quase chegando lá. Ó. Dou dois cliques, chamo essa coluna de loja. Beleza. Agora, agora que vem uma coisa assim, um recurso, meu, que eu vou te falar aqui. Era um recurso que eu fazia muito na mão. E quando eu descobri que o Power Query fazia isso, eu falei, meu Deus, por que que eu fazia isso na mão? Que é o One Pivot, que é você pegar o que está na coluna e jogar para as linhas de forma muito rápida. Tá? Então, o que que eu quero manter em linhas? Eu quero manter os nomes das lojas, eu quero manter o nome da rede, o nome da cidade. O que que é interessante você ter o nome da rede e cidade? Imagina que é difícil, tá? É difícil. Suponha que você tem 5 clientes. 5 clientes te mandam os mesmos arquivos, os mesmos formatos, usam o mesmo sistema. É difícil, mas impossível, tá? Ou você pode, aí nesse caso, né, que é quase que acertar na loteria, você poderia agrupar tudo numa paulada só.
mas eu te digo, quase impossível. O normal é, cada cliente tem seu arquivo, né? Cada cliente tem lá seu formato de arquivo, e você, que é o responsável pela carteira ali, por aquele conjunto de clientes, você trata cada arquivo separadamente, cada cliente, né? Eu poderia estar fazendo aqui é, o nome da rede, né? Rede vende mais, rede super mais, rede pague menos, sei lá. Eu poderia ter um tratamento de rede aonde eu poderia deixar, a partir do momento, as bases de dados dessas redes iguais, aí sim eu poderia juntar, entendeu? Então eu posso pegar de arquivos totalmente diferentes de clientes aleatórios, padronizar dentro do meu tratamento, e daí sim eu agrupar e gerar uma base única. E lá dentro desse meu conjunto, nessa minha base, eu tenho uma coluna que fala, essa parte da base é do Vende Mais, essa parte da base é do Super Mais, essa parte da base é do Atacadão, das lojas americanas, entendeu? Você pode tratar arquivos totalmente aleatórios que de repente você consiga chegar no mesmo formato final para te gerar uma base de dados únicos. Não sei se aqui você já se ligou. Imagina que eu tenho uma carteira de clientes de 10 clientes. Pô, cada um me manda meu relatório. Tudo diferente, né? Hoje você faz isso na mão. Você vai lá, você vai fazer um consolidado de sellout para o teu fichamento, para o teu chefe, você faz isso na mão. Copia daqui, copia dali, joga aqui, joga lá. Você pode criar um processo de automatização dentro do Power Query, né? Organizar tudo isso em pastas, preparar as informações. Pasta, você já faz isso. E o teu Excel fazer o que você faz na mão. O teu Power Query fazer o que você faz na mão. Na próxima atualização que você for fazer, o teu trabalho vai ser pegar esses teus arquivos, soltar lá nas pastas correspondentes de cada cliente. Nesse exemplo, eu tenho 10 clientes, recebi meus 10 arquivos de sellout. Solto o arquivinho de cada cliente dentro da sua pasta, abro o meu arquivo de consolidado de sellout ou de venda, atualizar tudo. O Power Query vai tratar todo esse dado para você e te trazer o arquivo pronto. Te garanto, te garanto que é uma tarefa que você hoje leva horas para fazer, você vai executar em minutos, quiçá segundos, tá? Normalmente, assim, se não for uma grande rede, umas lojas americanas, um atacadão, que o volume de dados realmente é grande, as principais redes, sei lá, teu cliente tem 5 lojas, 10 lojas, meu, Power Query trata isso em segundos, segundos mesmo, tá? Então, por isso que meu objetivo é ensino vendedores a ganhar tempo atualizando seus relatórios com um clique. É possível, tá? Então, beleza. Renomei aqui a coluna para lojas. Voltamos aqui. Vamos ver o que que a gente tinha feito mais lá. Agora a gente renomeou. Agora a gente fez a ampivotagem. Você vê que aqui dentro dessa estrutura, ó, Ctrl Shift mais, ele tem, né, todo um conjunto de parâmetros, arquivos de amostra, transformar aqui, mas eu estou trabalhando só dentro da tabela. Esses outros caras eu não preciso mexer. Isso é dele, são informações dele. Mais para frente, a nível avançado, você consegue, né, entender e fazer algumas edições aqui. Mas vamos deixar, isso é cenas para os próximos capítulos. Não vamos complicar. Então, deixa eu dar um... Então, eu vou selecionar aqui a coluna lojas, vou segurar o meu Ctrl e vou selecionar essas três colunas que eu quero que continue como colunas. As demais eu quero, as outras colunas eu quero Power Query. Joga para mim para linha. Botão direito, transformar colunas em linhas, né?
E eu tô falando exatamente isso para ele, ó, transformar outras colunas em linhas. Por quê? Tem mês que tem 28, tem mês que tem 29, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, independente de quantas colunas. Eu já começo a fazer meu tratamento de uma forma inteligente que, independente do arquivo que ele pegar, independente da quantidade de colunas, né, ele vai ampivotar isso. Se eu não me engano, aqui até tem uma coluna em nu aqui, ó, quer ver? Ó, essa coluna inteira aqui que tá nu. Ele vai sumir com essa coluna, por quê? Quando eu ampivotar, eu já explico para você, ó. Porque quando eu ampivotar, tudo que é nu, essa parte some, ó. Botão direito, transformar outras colunas em linhas. Pum, tá feito. Então, peguei tudo que estava em outras colunas e joguei para linhas. Aquela coluna inteira chamada 32, ela desapareceu. Eu não tenho aqui dentro, ó, só para vocês entenderem, tudo que era data virou a coluna atributo. Porque ele pega o nome da coluna, né, de cada coluna, ele chama isso de atributo, né? E tudo que é valor aqui, ó, ele joga dentro da coluna de valor. Então, ele pega todas as colunas, é como se, provavelmente você já fez isso na mão, provavelmente, tá? Eu te confesso que lá atrás eu já fiz isso na mão. Receber o arquivo assim, você copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, e repetindo, principalmente quando era mês. Porra, eu olho nisso e falei, caramba, meu, como eu perdia tempo. Tá? É, então, ele chama aqui de atributo e de valores, né? Então, eu posso vir aqui na barra de fórmula, em vez de chamar de atributo, ó, são alguns momentos que você vai, não vou usar um mouse para fazer isso, vou usar aqui digitação. Vou chamar de data, valor, vou chamar de valor. Pronto. Deixa eu ver aqui que eu cheguei aqui, dinâmica. Eu chamei de sellout, ó, data e sellout. Então vamos chamar de data e sellout, só para ficar igual. Então eu chamei aqui de data sellout. Deixei o arquivo no mesmo ponto. A única coisa que eu fiz a mais lá foi fazer o tipo alterado, que é uma coisa também que não é o usuário do Excel, ele não tem costume de falar assim, ó, Excel, essa coluna é texto, essa coluna é número, essa coluna é data. Lá dentro do Excel a gente se preocupa só com o visual, né? Ah, parece que é data? Opa, tá beleza, né? Aqui não, eu preciso dizer para o Power Query, lá, essa coluna é texto, essa coluna é data. Mas é tão fácil fazer isso, eu dou um Ctrl A, ele seleciona toda a tabela, transformar, detectar tipo de dados. Pronto, ele já fez isso. Ele já olhou para cada coluna da sua tabela, ele falou, ó, essa coluna aqui, ela é texto. Então ele colocou ABC. Essa daqui é texto, é texto. Aqui ele já identificou como data e aqui ele já identificou como número. Então aí ele vem colocando, ele cria a fórmula aqui. Isso daqui é uma linguagem de programação, mas eu não preciso digitar isso. Ele vai fazendo isso. Ele está criando um script aqui, que a próxima vez que eu mandar ele atualizar, ele vai executar esse script, tá? E isso aqui que ele vai fazer com que você ganhe muito tempo. Então, agora aqui, ó, eu cheguei exatamente nesse ponto daquela função que eu tinha antes. Só que eu estou aqui com as minhas tabelinhas, ó. Ele tratou um arquivo. Só que quando eu fiz o processo dentro de um arquivo, automaticamente ele já está fazendo para todos, ó. Então, a gente estava trabalhando lá com o arquivo de abril, né? Ó. Vamos ver lá. É, 1 do 4 de 21. Beleza. Esse processo que você fez aqui dentro do arquivo de exemplo, né? Você está falando para o Power Query, ó, faz isso em todos os arquivos, a partir de agora. Agora sim, agora eu vou mandar ele expandir. Fala, Power Query. Agora sim agrupa para mim. Agora tá legal. Pá, tá pronto. Ele está indo lá na pasta.
agrupando todos os arquivos que estão lá e trazendo tudo isso agrupado. Eu vou deletar essa baguncinha que a gente fez aqui, que a gente agora vai passar a entender dentro. A gente chegou no mesmo processo, a gente só fez o tipo, a gente fez o tipo alterado. Então vamos fazer tipo alterado, data. Ah. Então, ele não trouxe o tipo alterado para cá, detectar, tipo de dados. Ele fez agora. E eu tenho uma etapa aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui. Onde eu peguei. Eu não tenho uma coluna de ano, eu tenho uma coluna de data, né? Eu tenho a data completa, mas eu não tenho dentro da minha base inicial, eu não tenho essa informação de ano. Power Query, isso é tranquilo, ó. Ano, mês e semana do ano. Beleza. Eu só clico aqui em cima da coluna, vou no adicionar coluna, data, ano. Ele já extraiu o ano dessa coluna de data. Vou novamente na coluna de data, mês, mês. Eu não quero o número do mês, eu quero o nome do mês. Mês, eu quero saber qual que é o início do mês, qual que é o final do mês, o dia do mês, o nome do mês, tá? Vamos deixar o mês aqui, que é o número mês. Beleza. Aqui eu quero saber qual é a semana do ano. Semana, semana do ano. Ele me trouxe que essa data é a 14ª semana do ano de 21, né? Aí vem a semana 15, semana 16. Então é muito fácil fazer. Aí eu tenho a etapa de dividir, né? Que eu selecionei essa coluna e dividi por 100. Vamos só fazer essa etapa aqui. Então eu selecionei essa coluna. Aí existe uma diferença, né? Muito peculiar dentro desses dois menus, ó. Aqui é quando eu quero adicionar uma coluna no meu conjunto aqui, né? Até aproveitando esse gancho, ó, essas três colunas aqui que eu fiz, ó, agora adicionei, elas não existem no meu arquivo. E elas não vão existir lá no arquivo. O arquivo original está intacto lá, tá? O que a gente está fazendo aqui é trabalhando na visualização e no tratamento dessa base depois que ela passa pelo Power Query para ele te entregar o arquivo pronto. Provavelmente, se você fosse fazer isso aqui no Excel, você teria lá três colunas com centenas, milhares de fórmulas, uma fórmula para ter o ano, uma fórmula para ter o mês, uma fórmula para ter a semana. É, então, o Power Query, além de te ajudar no ganho de tempo, ele te ajuda na performance, no tamanho dos seus arquivos, tá? Quanto menos fórmula você tiver, isso é uma coisa que, depois que eu passei a usar o Power Query no meu dia a dia, a quantidade de fórmulas, de funções que eu passei a usar dentro do Excel, reduziu drasticamente. Por quê? Porque eu faço todo o tratamento aqui dentro do Power Query e eu levo o dado pronto para dentro do meu Excel. Eu não preciso ficar fazendo gambiarra em fórmula. Não preciso ficar fazendo PROC V, soma C e não sei. Teu dado está pronto. Você jogou numa tabela dinâmica, está feito teu relatório. Entendeu? Aí você dominou um Power Query. Pegou as manhas na tabela dinâmica, meu amigo. Ninguém te segura. Você vai ser o cara referência de relatórios de vendas aí dentro da tua empresa, tá? Te garanto mesmo, porque a maioria dos usuários não sabem fazer isso, entendeu? Aí quando você vai para vendas, então tipo mosca branca, elefante branco, quiçá um dinossauro branco, entendeu? Então dá para você se destacar demais. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Semana, coluna dividida. Então, aí eu vou. Essa coluna está com os valores muito. Quando eu fiz os arquivos lá, eu usei uma para ele criar valores, acabou criando valores muito altos, né? Daí quando joga no gráfico não fica legal. Então, eu vou selecionar aqui, ao invés de eu adicionar uma coluna, eu vou em transformar coluna. Padrão, eu quero
dividir essa coluna aqui, essa coluna de sellout inteira, por 100. Pronto. Ele entrou em cada célula e dividiu. Então, mais uma coluna de fórmula que eu teria lá dentro do meu Excel. Vamos só fazer, ele tem uma função aqui, ó. Cadê? Ó, contar linhas. Vamos ver quantas linhas tem essa tabelinha. Não tá com muito. Tá com 12.121. Beleza. Só que 12.121, então já são 4 colunas de fórmulas que eu teria. 12.048, 50.000 fórmulas sendo feitas lá dentro do Excel. 50.000 fórmulas, dependendo da tua máquina, não vai deixar teu relatório pesado, lento, mas 500.000, 600.000, 700.000. E não é só isso de fórmula. Cada coluna de fórmula que você vai fazendo, teu arquivo vai ficando pior, né? Aí você pega um arquivo aí que quando você abre ele, chega até, a gente brinca e fala que vai torce o poste lá, tanta luz que puxa que trava toda a máquina, máquina lenta. Por quê? Porque tem muita fórmula, entendeu? Então, aí eu te faz pensar o quê? Que às vezes, né, a maioria das vezes, ou muitas vezes, né, até os carinhas fera lá da tua empresa que te mandam os acompanhamentos, te mandam os relatórios mega pesados com várias fórmulas, os caras não usam o Power Query. Porque provavelmente se eles usassem, os arquivos deles seriam muito mais performáticos. Tá? Então, por isso que o meu objetivo também é ensinar coordenadores de merchandising, vendedor, supervisor de vendas, gerente de vendas, analistas de vendas, né, cara de suporte a vendas, e analistas de trade marketing, né? Toda essa galera que trabalha aí dentro de indústrias, de alimentos, de bebidas, focados aí no ramo de supermercados, né? Que é onde eu nasci e cresci aí dentro nos meus últimos 22 anos de vida aí trabalhando, tá? Então, beleza. Então, aqui a gente tem o arquivo exatamente igual ao outro. Então, eu vou deletar essas duas. Eu posso deletar essa consulta aqui. Não estou afetando em nada meus arquivos lá. Vou deletar essa outra aqui que a gente fez, só para não ficar o lixo aqui, ó. Então, tá aí exatamente como a gente abriu o arquivo, beleza? Ô, Claudinei, mas eu não tenho todos os arquivos do ano lá, né? Não tem problema. Vamos lá na pasta. O arquivo de 22, eles estão incompletos, ó. Então, deixa eu só ir lá para o Excel agora. Agora eu venho aqui, depois que eu fiz todo o tratamento, eu venho nessa opção e tenho fechar e carregar, ó. Pum. E ele monta para mim essas consultas e conexões aqui, ó. Eu posso vir aqui em menu dados, consultas e conexões, e ela monta nada mais do que está me dando uma, uma visualização preview, né, das informações que eu tenho lá dentro do Power Query. E aqui eu posso dar um clique, ó, atualizar. Agora ele está reexecutando o que eu fiz lá dentro do Power Query. Fiz, recebi novos arquivos, dou um clique, atualizei. Aqui eu preparei essa tabela dinâmica já fazendo algo diferente, que é trabalhando com Power Pivot, que é uma outra ferramenta aqui dentro do Excel, bacana também. Dentro dessa semana a gente não vai falar, mas lá dentro do workshop eu vou trazer uma pincelada do que é o Power Pivot, né? E o que ele dá de poderes para você dentro das suas tabelas dinâmicas, né? Você sai de tabelas dinâmicas convencionais para tabelas dinâmicas poderosas, com muito mais possibilidades, entendeu? Então, aqui a gente tem esse preview. Aqui nada mais é do que um gráfico dinâmico. E aqui uma tabela dinâmica que tem os dados de 21, 22 e a variação, né? Mês a mês, ó. Só que eu não tenho o ano completo, ó. Por quê? Porque lá dentro da pasta, o gráfico ele está respeitando, só trazendo os meses comparáveis, tá? Então, o
que eu faria? Recebi o fechamento de dados do meu cliente, ó. Deixa eu voltar aqui, eu já tenho esses arquivos. Ó, recebi o meu fechamento. Marcos Paulo lá vai fazer. Marcos Paulo, né, o rapaz? Vai fazer o fechamento dele, recebeu os arquivos dele, recebeu os últimos arquivos de sellout. Vou soltar aqui dentro da pasta de 22. Poderia ou não estar por pasta, ali eu fiz só pela questão de organização, tá? Soltei aqui dentro da pasta. Eu posso vir aqui atualizar. Eu posso vir aqui exibir consulta, dar um atualizar. Eu posso vir aqui, dar um atualizar tudo e atualizar. O Power Query já vai trazer para mim, ó, já trouxe aqui o gráfico atualizado, ó. Mês 9, estava no mês 7, né? Trouxe o mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. Aqui eu deixei essa tabelinha porque, ó, visualmente fica legal de você ver que simulando, né? Que simular a abertura de lojas, ó. Ah, essa loja 18, o cara começou 21 ou fechou no meio de 22, ó. Ele começou a abrir lojas, ó. Então aqui 22 não, desculpa. Aqui em fevereiro de 21 ele abriu loja e começou a abrir loja, tá? E vem vindo, vem vindo. Provavelmente eu não gerei o arquivo de janeiro 22 dele, ó. Por isso que ele não tá aqui, ó. Ele deveria ter, não deveria ter um arquivinho aqui, ó. Deveria ter dados aqui, ó. Eu acabei não gerando, comi bola. Tá vendo que eu acabei apagando os 2 anos, ó, né? Então, aqui eu quis simular a abertura de novas lojas, ó. Então, abriu uma loja, a loja 18, 19, 21. Então, você consegue ir vendo isso, ó, ao longo do tempo, ó. Ah, não, ali tá certo, porque aqui em cima eu tenho o ano também, ó. Essa tabela dinâmica, ela tá com ano, mês, ó. Tá certo. Então, esse é o nosso agrupamento de arquivos, tá? Para ajudar o nosso colega lá do Instagram. Então, com o Power Query, você viu que fica muito fácil você preparar tudo isso e uma aula de. Estamos aqui com 28 minutos. É isso ainda eu explicando para vocês. Te digo, acho que quando eu montei esse arquivo aqui, ó, montei ele do zero. Pá, abri, vou fazer, tal, 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 tal. 10 minutos. 10 minutos para fazer a perfumaria, entendeu? Depois, no dia a dia, recebi mais 24 arquivos, mais 50, 60, 200 arquivos, né? Claro, você não chega a ter tantos arquivos. Se eu quisesse duplicar tudo isso aqui, ó, triplicar, o Power Query vai ser capaz de entrar nessas pastas, pegar todos esses arquivos, tratar e atualizar tudo. Vamos até brincar, vamos fazer, aqui vai triplicar a quantidade de linhas, ó. Vai de 15 mil, vai passar para 45 mil linhas aqui, ó. Ó, 46 mil linhas. Ele já fez isso em. Vou te falar que não dá para dizer se é, sei lá, 5 segundos. Não dá 10 segundos que ele faz isso. Pegando 70 e poucos arquivos, né? E juntando tudo, tratando e te entregando pronto. Então, absurdo o tempo que você ganha com o Power Query. Então, esse é o nosso exemplo dessa live de hoje. Peço desculpas quem entrou antes ali e acabou não, no começo deu problema de áudio, mas te convido para você aproveitar essas 10 lives de aquecimento de hoje até o dia 29. Aqui embaixo do vídeo, tá? Aonde você estiver vendo aqui no YouTube, se você estiver vendo no LinkedIn, também embaixo do vídeo, no Facebook também, tem um link de inscrição para o nosso workshop. Se inscreve lá no workshop, tem um grupo de WhatsApp,
segue o processinho ali para você participar, garantir tua vaga nesse workshop que vai rolar dia 30, 1 e 2. Sei que a data não é a melhor data, dia 30, fechamento, primeiro mês, correria, né? Mas eu te convido a fazer esse esforço, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas no seu desenvolvimento profissional para esse ano de 2023. Então, fica comigo até dia 29 nessas lives de aquecimento. Dia 30, 1 e 3, vem para o workshop e bora ser um vendedor power em 2023. Beleza? Boa noite. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela paciência. E tiver qualquer dúvida, comentário, posta aqui no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. Quiser me seguir lá no Instagram, fica à vontade. É, dúvidas, manda lá. Se for um assunto que cabe para todo mundo, vamos tentar trazer para a galera, para agregar. Os questionamentos de vocês vão ser uma fonte importante de desenvolvimento do meu trabalho. Então, pode contribuir, pode pedir conteúdo que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do ano, beleza? Forte abraço e boa noite para todo mundo.